Olá, estamos começando a partir de agora mais um programa Impressões. Hoje nós recebemos o jornalista e escritor e também diretor técnico do jornal A União, Walter Galvão. Walter, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Eu que agradeço a oportunidade de dialogar com o público de um programa, que cada vez mais conquista espaços aí junto às emissões públicas aqui da Paraíba. Galvão, a gente sempre começa esse programa falando um pouco sobre a vida pessoal do entrevistado. Você é um pessoense da Gema, né? Sim, com muito orgulho, sabendo dessa característica especial da nossa cidade de mais de 400 anos, que é uma cidade cosmopolita, em que aqui a gente sempre, ao longo da história da cidade, teve contato com comunidade italiana, comunidade francesa. Nós temos aí os ácaras que representam toda uma parte arquitetônica aqui da cidade. Temos, numa outra lógica, temos o nosso Parque Barroco, que nos remete imediatamente aos grandes centros mundiais. Você chega na Alemanha, tem o Parque Barroco, você chega em Portugal, parece que a gente está aqui. Então a nossa cidade cosmopolita, acolhedora, a população de João Pessoa, eu acredito hoje, de pessoenses está em torno de entre 30% e 35%. Então é uma vantagem muito grande a gente nascer numa cidade assim, porque a gente tem a possibilidade de dialogar com as pessoas do mundo inteiro. Nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa outro dia a concessão do prêmio para Vilfredo Maldonado, professor, militante político e ativista da comunicação social. Da mesma forma que nós convivemos há quantos anos com o maestro e professor Didier Guigues, francês. Nós temos a comunidade chilena também aqui, então dizer que é de João Pessoa significa dizer que é de um centro urbano de acolhimento da população mundial. Se a gente vai, lembra aqui de Ivo Bixara, por exemplo, da família do governador Ivan Bixara e tal, a gente remete para a comunidade sírio-libanesa e árabe aqui também, na nossa cidade. Então, João Pessoa é isso, uma pequena cidade do Nordeste, mas com um grande coração acolhendo e também exportando talentos. Galvão, onde foi que você estudou? Quais as escolas e o jornalismo, a comunicação apareceu na sua vida em que momento? Olha, eu tenho uma data assim para o marco pessoal da prática do jornalismo, que é tudo que eu consegui realizar de principal nessa área da prática cidadã e da inserção no mercado de trabalho. Então, 1970, para mim, é o ano assim que eu digo, eu começo no jornalismo, que eu acredito que foi quando eu fui estudar no Colégio Estadual de Jaguaribe. E lá vamos fazer um jornal e tal. Eu tinha estudado no período, no primário, numa escola também lá em Jaguaribe, da professora Vanice Ouro, que é uma artista plástica hoje, faz ativista do movimento. Sua infância foi no bairro de Jaguaribe? Minha infância, sim, em Jaguaribe e Tambaú. Jaguaribe em 3 ou 4 ruas e na Avenida Olinda, Num Tambaú bem diferente do que era hoje. Muito diferente mesmo. Então, nessa escola, a gente com, acho, 10, 11 anos, eu nasci em 1956, completei 60 anos no último dia 3 de outubro. Então, na escola, o grande diferencial dessa escola era o curso de datilografia, que era uma coisa opcional para quem quisesse isso. Então, para mim, foi um encantamento, porque era um contato com um aparato tecnológico que para mim era realmente mágico, que era a máquina, que há fortes indícios e diz que até provas, foi inventada por um paraibano, pelo Padre Vieira. Então, ou pelo Padre Azevedo, aliás. E a gente tinha essa mística de ter esse fascínio. No meu caso, eu acho que meus irmãos também, o fascínio pela tecnologia. E isso, quando eu cheguei na escola, ou no Estadual de Jaguaribe, onde eu encontrei Pedro Osmar, onde eu encontrei Silvio Osias, encontrei inúmeras
pessoas que trilharam esse caminho da música, da literatura, do jornalismo. Então, vamos fazer um jornal tal. Eu já tinha os rudimentos da digitação. Então, isso para mim foi fácil fazer aquilo e ao mesmo tempo a linguagem intuitivamente, que eu sempre fui um apaixonado por rádio. Um dos primeiros presentes assim que realmente me encantou foi um rádio portátil que a minha tia Zélia, que era saleitão, que ela era secretária da Sudene, imagina que era o máximo ali, e ela foi ao Rio fazer um curso e tal e trouxe um rádio para mim, rádio portátil, e isso para mim foi uma forma, e as notícias sempre me apaixonaram. Então, quando eu fui sabendo digitar, eu comecei reproduzindo aquela linguagem de rádio para um jornal, e isso fez com que eu pensasse numa autonomia profissional a partir daquilo, sem nenhuma perspectiva de um curso superior, porque a gente realmente não tinha aqui na Paraíba. Movido por esse gosto, pelas letras e também pela tecnologia que existia à época, você já pensava em ser jornalista? Bem, eu não pensava especificamente em ser jornalista, eu pensava em me inserir profissionalmente escrevendo, sim, certo? Escrevendo, por conta que isso é muito importante para as novas gerações, para a contemporaneidade, esse contato com a tecnologia, que hoje nós temos através, obviamente, da internet, né? De onde você pode evoluir, construir um robô para fazer as suas atividades de estudo, te auxiliar nisso, é muito bom pensar em trabalhar a tecnologia a serviço dos seus ideais, pensar que você pode expandir essa alegria que você tem no contato com a técnica e com os equipamentos, expandir aquilo para a sua inserção no mercado de trabalho. Então, a minha lógica foi essa de que eu poderia, com esse poder especial de imprimir, né? Porque outro dia eu estava vendo até uma piada num cartoon, era o avô datilografando e o neto dizendo assim: poxa, avô, imprime na hora, que ele vendo aquele processo, quer dizer, numa inversão total da lógica, né? Dos computadores, mas ao mesmo tempo mostrando esse fascínio da tecnologia, que é isso que eu tenho dito às pessoas com quem eu convivo, essa coisa da tecnologia, que uma parte do pensamento, não é, humano crítico diz que comprime o espaço da liberdade, também eu tinha essa percepção. Então, quando eu tive a oportunidade de me inserir por causa do trabalho com música, que minha primeira experiência como para produzir, ganhar dinheiro, foi trabalhando em grupos de baile aqui em João Pessoa. Fazendo o quê? Cantando, eu era um cantor, né? Tive o privilégio de dividir o palco e trabalhos com pessoas como Zé Ramalho, né? Até Djavan, que tinha um grupo chamado Luz, Som e Dimensão, LSD, em Maceió, veio para cá e a gente fez shows juntos, além desse trabalho de baile, que era um trabalho que era muito criticado pelos artistas, porque era um vitrolão, né? A gente reproduzia os discos para que as pessoas dançassem, e isso me levou a uma primeira experiência técnica de escolher e sugerir um repertório. Como era o nome da banda de baile? A banda Santanas, né? Também aí tinha. Mas na era época, homenagem a Carlos Santana? É, isso mesmo. Era o dono da banda, né? Também era Santana, ele também, Carlos Santana, e nós éramos apaixonados pelo som de Santana, né? Então foi isso, conseguimos construir um bom grupo e a gente tocava bastante aqui, fazendo semanas universitárias e em Recife e em outras cidades, em outros estados também. Isso me deu um controle de repertório. Esse controle de repertório me levou a trabalhar como discotecário da Rádio Tabajara. E nesse trabalho de fazer roteiros e tal,
eu fui perguntado por Gilvan de Brito, que era o chefe de reportagem, se eu não queria ter uma experiência de aprendizado como repórter no setor de rádio jornalismo. Então, em 75, eu e o companheiro Wellington Farias compusemos a banca de estagiários aprendizes do jornalismo da Rádio Tabajara. E a partir dessa profissionalização foi que eu me inseri no mercado de trabalho, na área de jornalismo, sem nunca deixar de trabalhar com a mídia eletrônica, tanto na produção de programas e roteirizando, fazendo roteiros e também compondo para jingles, letras, músicas e tudo, e num esforço tremendo de autodidatismo, me capacitando para o domínio do texto jornalístico e o texto analítico, e fui logo buscar os protocolos da coisa e passei a busca obsessiva no jornalismo por análise de conteúdo. Eu queria saber dos desdobramentos científicos e técnicos da estruturação do discurso jornalístico e me apaixonei, me integrei e de onde nunca mais saí. Hoje, eu estou, nesse mês de outubro, completando 41 anos desde a primeira carteira assinada como jornalista. Nós estamos vivendo uma época de revolução intensa no jornalismo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso e também sobre as funções públicas que Walter Galvão exerceu daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com Impressões, hoje tendo como entrevistado o jornalista, escritor e também diretor técnico do jornal União, Walter Galvão. Antes do intervalo, ele falava sobre os 41 anos de jornalismo, né, Galvão? Como é que você analisa a realidade do nosso jornalismo atual, que tem passado por intensas e rápidas mudanças nos últimos tempos? É verdade. Eu queria dar 2 depoimentos. Um depoimento, eu tive a alegria de ser convidado recentemente para integrar um grupo de comunicação, de assessoramento a uma candidatura política aqui em João Pessoa. E esse trabalho de assessorar a candidata me levou a ter um contato com todas as redações. Eu posso dizer que eu tive um contato com todas as redações e o que eu vi foi assim, uma renovação plena de profissionais que, dentro das dificuldades técnicas que os profissionais formados nas universidades brasileiras hoje, em qualquer centro, encontram, mesmo dentro desse quadro de problemas, de desníveis de currículo e tal, eu vi uma geração bastante preparada e entusiasmada para a prática do jornalismo. Jornalismo em suas várias perspectivas. Jornalismo como sensibilização da sociedade para que elas percebam as suas contradições e os seus avanços. Então, jornalismo como função analítica e crítica e interpretativa. Jornalismo como prestação de serviço, aquele que você pode construir indicativos de agenda para que as pessoas decidam coisas boas sobre o cotidiano. E também o jornalismo investigativo. Então, nós temos aí essas 3 perspectivas que, pelo contato que eu tive nas redações, eu fico bastante tranquilo em dizer que essa qualidade ela está sendo posta a serviço da população. Numa outra perspectiva, eu queria fazer um recorte de gênero, né, para dar esse depoimento que as redações hoje, as principais, as mais empoderadas, as mais arrojadas, estão sendo dirigidas atualmente por mulheres. Então, na mídia clássica ou a grande imprensa nós temos aí as colegas jornalistas que estão dirigindo e fazendo um ótimo trabalho. Nesse recorte aí de espaços de ocupação de poder, de expressão, de discursividade a partir de uma visão masculina ou de uma visão feminina do mundo, essa questão das mudanças dos novos arranjos de gênero, né? Pessoas transgêneros e tudo que ocuparam e estão ocupando cada vez mais o espaço na comunicação. Então há essa grande sinalização
para o jornalismo acolhendo as mudanças da sociedade. E nós temos aí também, numa outra perspectiva, a questão do aporte tecnológico para a atividade, certo? Nós nunca tivemos tanta disponibilidade para agregar e distribuir a informação jornalística, né? Que a gente sempre... Aí você tem todo um aparato das redes sociais, dos canais de autopublicação que mudaram parâmetros do jornalismo, mas nós estamos falando aqui na perspectiva da notícia, certo? Que é o bem público, que é a informação transformada na notícia, que é um produto à disposição da sociedade, produto pelo qual a sociedade, inclusive, se dispõe a pagar, certo? Então, nós temos, nessa lógica do aporte tecnológico, grandes avanços para o armazenamento, a curadoria da informação e a distribuição da informação em plataformas multimodais, vamos dizer assim. Você tem, num grupo de comunicação clássica, você teria o quê? A transmissão direta ao vivo pela internet, que é feita, né, nessa sensibilização direta. Você teria um tratamento de imagem, texto, para a fixação de determinados parâmetros do cotidiano, essa informação que vem pela internet para os veículos clássicos, a televisão, eletrônicos, a televisão e o rádio e os portais, e você teria ainda a terceira instância de preparação e curadoria dessa informação no jornalismo impresso, que vive o seu momento, vamos dizer assim, de grande transformação, alguns diriam agônico, eu diria realmente de crise, na perspectiva da palavra crise, que também é transformação. Uhum. Então, na questão do jornalismo impresso, que nós já testemunhamos ao longo dos últimos 10 anos, a extinção de alguns veículos importantes, eu diria o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, falaria do jornal O Norte, aqui em João Pessoa, não é? E de um jornal que classicamente é um jornal de Campina Grande, que é o Jornal da Paraíba, que também descontinuou a sua edição, e Campina também, além do Jornal da Paraíba, perdeu também o Diário da Borborema. Nós temos hoje na Paraíba, circulando diariamente, 2 jornais. 2 jornais, certo? Então, essa crise, né, ela é uma crise de hábitos, certo? Uma crise de hábitos pela disponibilidade da informação em vários dispositivos, e também é uma crise essencial de um modelo de negócio. Um modelo de negócios em que a busca pela informação, ela passa por outros tipos de agenciamento, e também sem mais o aparato industrial que é necessário para a produção da informação impressa. Já que nós estamos falando sobre jornalismo, sobre o jornal impresso, né, entramos nesse assunto, você é atualmente diretor técnico do jornal A União. Isso. É um jornal oficial. E quais são os desafios? São diferentes os desafios do jornal A União daqueles, por exemplo, enfrentados pelo Correio da Paraíba, para se manter nas bancas, para se manter chegando ao cidadão e para se manter informando bem o cidadão? Veja, a perspectiva minha hoje de observação do jornal A União é que é uma proposta do Estado e uma proposta de governo de manutenção de serviços para a população, na perspectiva de que há temporalidades diferentes convivendo na mesma ambiência social ou nessa tecnosfera, né, teorizada por Milton Santos, o nosso grande filósofo da geografia, a nossa tecnosfera, que comporta níveis de percepção e de expressão diferenciados, em que a leitura impressa é um grau de iniciação também para setores da população que ainda não têm acesso a esse tipo de leitura. Se nós pensarmos num grande problema, na persistência do abismo, que é termos no país, em regiões analfabetos, entre 9 e até
19% em grupos populacionais diferenciados. Aí essa é a minha perspectiva de observação do porquê o governo mantém um jornal. Então nós precisaríamos e precisamos ainda distribuir ao máximo a cultura da leitura. Então não caberia ao governo agora, na minha perspectiva, extinguir um dos canais de propagação da cultura, a cultura como um todo, certo? Por conta de uma crise de um modelo de negócios que não atinge a estrutura que é dita esse jornal. Porque o que é a União... A União não é um modelo de negócio, né? Certo, justamente. Além do que a União é uma empresa sustentável, certo? Uma indústria gráfica que, por decretos, presta serviços importantes ao governo do Estado, na lógica de... Você imagina os diários de classe, quanto nos são, ou todos os boletos que ainda são gerados pelo Serviço Público Estadual. E isso requer uma indústria de grande poder, a União Superintendência de Imprensa e Editora, certo? Então, há serviços industriais que fazem com que a União tenha a sua rentabilidade e ela seja uma empresa de identidade autárquica, certo? De natureza indireta, com as suas especificidades históricas aí, que lhe dá o mesmo tipo de sustentabilidade que tem uma empresa como a Energisa ou a Cagepa, por exemplo. Então, a União, além desses serviços, é dita o Diário Oficial e é dita também a sua mais importante expressão patrimonial, que é essa marca, a União, que a União representa o quê? O esforço de modernização via comunicação social que os republicanos resolveram fazer quando da proclamação da República aqui. Então a União hoje, manter a União, não só disponibilizar para a população uma das fontes históricas do acompanhamento do cotidiano do poder, já que a União é um registro a partir do Palácio da Redenção, e ao mesmo tempo compor a oferta de impressos para a difusão da informação. A União, então, ela se comportaria idealmente como integrante daquele princípio constitucional da publicidade, certo? Então, a União cumpre esse papel não de ser jornalismo concorrencial, oferecendo um noticiário na mesma lógica de uma empresa, mas compondo a expressividade das formas de narrar que a indústria cultural encontra. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre a trajetória de Walter Galvão em diversos cargos públicos. Estamos de volta com Impressões, hoje entrevistando o jornalista e escritor e diretor técnico do Jornal União, Walter Galvão. E esse bloco nós vamos dedicar à sua passagem pelo serviço público, né, Galvão? Que começou com a assessoria de imprensa. Isso. Eu fui convidado pelo então secretário de Planejamento, Francisco de Paula Barreto, à época, se eu não me engano, no segundo governo Buriti, para prestar um assessoramento na estruturação de uma assessoria de imprensa para uma secretaria que não é muito atrativa. Né? Assim, a gente não vê uma cobertura, né, do que o turismo oferece, por exemplo. Né? Então, a partir daí, acho que anos 90, mais ou menos, eu tive contato com o serviço público. E ocupei também o cargo de assessor parlamentar na Câmara dos Deputados e também assessor parlamentar na Assembleia Legislativa. Esses dois períodos, um fazendo interlocução de comunicação para o deputado federal Avenzo Arruda e na Assembleia para o deputado estadual Ricardo Coutinho. Isso me deu uma visão totalmente diferenciada
do que seria o serviço público, inclusive para fazer a defesa do serviço público e da importância de órgãos como o Congresso Nacional e a Assembleia Legislativa. Principalmente aqui na Assembleia Legislativa foi que eu vi o quanto a dimensão, o significado do parlamento para setores expressivos da sociedade, cidadãos e cidadãs que chegam até esse espaço com a única certeza, ali é que vai ser resolvida a sua vida. Ou na perspectiva equivocada de que o patrimonialismo do cargo, o parlamentar, a parlamentar, como distribuidores de benesses, ou na outra perspectiva de que você vindo aqui cobrar, vindo aqui pressionar, você é capaz de interferir na vida do Estado. Então, e realmente, quando você passa a acompanhar a motricidade, a engenharia, vamos dizer assim, até a mecatrônica da burocracia, você vê os aspectos negativos, mas você também vê os avanços na realização concreta das coisas ou no testemunho das pessoas que no poder público se empolgam e se empenham para realizar realmente. Então eu fico bastante angustiado quando eu vejo naturalmente, né, colegas jornalistas que têm no seu discurso crítico a depredação desses espaços como a forma preferencial do diálogo social, porque realmente as distorções são tão grandes. Nós estamos agora, inclusive agora em 2016, acompanhando os espasmos de um dos maiores escândalos do mundo, gerados pela corrupção, e isso faz com que eu pude acompanhar pesquisas recentes em que, na perguntação à população do como ela estava vendo o espaço político, 25%, numa enquete em que se ouviu 2.000 pessoas dizer o seguinte: eu estou deprimido ou eu estou deprimida por conta do contexto e da conjuntura política. Então, faz com que a gente até compreenda a depredação, mas no serviço público onde é possível também realizar sonhos coletivos, né? Então, eu tive essa oportunidade e a partir do engajamento aqui no Poder Legislativo, aqui na Assembleia, eu pude participar da equipe de governo primeira de Ricardo Coutinho, prefeito. E Ricardo, à época, deputado, candidatou-se à prefeitura, foi eleito, e aí houve um convite para que você assumisse um órgão que estava começando também. Justamente, é isso. Então, era a Secretaria da Transparência Pública. Transparência Pública foi um dos motes, vamos dizer assim, de campanha do deputado Ricardo. Havia essa necessidade internacional de transparência por causa das configurações do poder, né? A exigência da sociedade no período de reconstitucionalização, né? Depois de termos nos livrado, não totalmente, de todo o entulho autoritário do período do militarismo aí, havia essa necessidade de transparência. Então, Ricardo me convidou para fazer uma pesquisa, né, de como montar essa primeira estrutura. Nunca tinha havido secretaria de transparência em nenhum local, e a partir das buscas junto ao Ministério Público, das arquiteturas das controladorias, da tradição de ouvidoria e de controle da própria estrutura de poder do Brasil, certo? Nós conseguimos estabelecer um desenho legal com o apoio, a consultoria de muitas pessoas para criar uma estrutura de uma Secretaria de Transparência que nasce diferenciada por abrigar, vamos dizer, secretarias executivas dentro dessa transparência, que foi o orçamento democrático, uma experiência plenamente exitosa, a criação da primeira ouvidoria, né, da instância municipal e também estadual. Nós não tínhamos isso aqui,
além de um setor de gestão da informação. Sim. E você pode me perguntar, poxa, onde foi que você foi buscar as condições técnicas e o conhecimento para isso? Eu diria que autodidata, calejado no jornalismo, né, exercendo cargos gerenciais, então nós temos que compatibilizar o uso dos recursos, a otimização da equipe, o estabelecimento de metas para o atingimento daquilo, o controle de material. Você imagina que nós, nas redações dos anos 80, tínhamos que trabalhar com os colegas fotógrafos, racionalizando até o uso do filme. Então, nós trabalhávamos na perspectiva de que temos tanto de papel, nós trabalhávamos gerenciando equipes de jornalismo, sabemos que só poderíamos percorrer tantos quilômetros porque a nossa disponibilidade de combustível. Sim. Então, essa experiência gerencial eu pude levar para o serviço público, atentando para as metas, o rigor daquilo que a lei, a motricidade da própria legislação específica e a sensibilidade para escolher pessoas interessadas, né, em fazer o trabalho. Além disso, você ainda passou pela TV Cidade e também pela Fundação Cultural de João Pessoa, que nosso tempo já está quase esgotando. E antes disso, eu queria falar também, aliás, depois disso eu queria falar também sobre o livro que você Olha, e a experiência também, os 2 anos que eu fiquei na Secretaria de Educação, que eu consegui sensibilizar a equipe para que a gente implantasse o programa de robótica, pioneiro aqui no estado, além de um programa de xadrez, que também nós não tínhamos com essa dimensão em nenhuma rede pública. Então, nós investimos na base tecnológica com a robótica para que a estudante tivesse isso, e investimos na questão do ludismo cognitivo com o xadrez para a gente integrar tradição e tecnologia. Para a gente arrematar aqui o Impressões, Galvão, você lançou recentemente, em comemoração aos 90 anos de Fidel Castro, esse livro que é Fidel Castro, o Herói da Serra Maestra. Né? É um lançamento da editora Patmos. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores sobre essa obra, que aliás é uma biografia de Fidel em quadrinhos. Isso. Então, com o Lelo Alves, o desenhista, nós fizemos uma pesquisa sobre a vida de um revolucionário que expressa a angústia de um povo, que era o povo cubano naquela época, anos 50, de se libertar de 2 forças que destruíam a possibilidade de emancipação dos cubanos. A máfia, que havia instalado os seus cassinos para manter o seu poder nos Estados Unidos, e a corrupção no exército, na polícia e na política. Então, Fidel Castro, que nunca foi comunista, resolveu assumir essa coisa crítica dentro de Cuba, numa tradição do movimento estudantil, que o movimento estudantil é pioneiro, a gente pode dizer, nas Américas, justamente em Cuba, em 1926, ano em que Fidel Castro, o movimento estudantil estava nas ruas, querendo quebrar tudo contra a corrupção, e a história de Fidel Castro é a história da conscientização de uma geração da população cubana que resolveu dizer um basta àquelas coisas absurdas que comprimiam a liberdade no país. Então, Fidel é um símbolo disso, um símbolo que se perdeu, que se transformou num ditador e que, felizmente, a consciência histórica do próprio Fidel Castro, do grupo, está fazendo com que aconteça uma transição para menos autoritarismo em Cuba. O livro pode ser encontrado onde? Nas livrarias, todas as livrarias da cidade. Ficou uma história interessante para qualquer idade, um roteiro bem objetivo, simples, mas que expressa toda a aventura que foi a Revolução Cubana na nossa história do século XX. Galvão, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela conversa aqui para o Impressões. Eu que agradeço, sou um fã da TV Assembleia, acho que as TVs públicas têm um grande papel a cumprir e eu parabenizo você, toda a equipe, e agradeço de coração.
O Impressões de hoje vai ficando por aqui, agradecendo muito também pela sua audiência.